Saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, porque Ele tem sido benevolente para conosco, né? Eu estou com 56 anos de idade e me encontro vivo, firme, forte, respirando, andando, pregando a palavra de Deus, me alimentando bem, feliz porque o Espírito Santo habita em mim. Então, a receita para estar feliz é deixar o Espírito Santo de Deus habitar em você. Agradeço a você, meu amado ouvinte, que tem assistido aos meus vídeos. O meu muito obrigado por me deixar adentrar em seu lar através da pregação da palavra do Senhor Jesus Cristo. Quero pedir a você que continue assistindo, pois nós só temos a ganhar quando ouvimos a palavra de Deus. Porque a salvação, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Porque quando ouvimos ou lemos, aprendemos, né? Nós adquirimos experiência, adquirimos conhecimento de um dos maiores livros do mundo, que é o maior best-seller que o mundo já conheceu, que é a Bíblia Sagrada, onde é a verdade que salva e que liberta. Os outros livros são importantes, mas não salvam, né? Os outros livros são importantes, mas não são canonizados. Não entraram no cânon sagrado. Não são livros inspirados. A Bíblia não. A Bíblia é um livro sagrado. Amém? Pois bem, hoje eu quero falar sobre a primeira Páscoa que existiu no mundo. Lá no deserto, na tenda da congregação, né? Lá no deserto com o povo, ou melhor, não foi no deserto, né? A primeira Páscoa foi ainda na Vila dos Hebreus, né? Que era próximo ao Egito, próximo à sua libertação, Foi exatamente no dia da 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos, né? Foi a 10ª praga, foi a morte dos primogênitos. Portanto, os hebreus estavam prestes a ser libertados. E aconteceu a primeira Páscoa. Hoje nós temos a ceia do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que ainda é um memorial mais importante ainda do que a Páscoa, né? Porque o memorial que nós fazemos em relação à morte de Cristo, né? Ele como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é um memorial que nós vamos fazer eternamente. Por quê? Porque Jesus morreu e nos salvou para vivermos eternamente. Todo aquele que vier até Ele participará todos os meses da ceia do Senhor, né? Que simboliza a Páscoa, né? Mas no Antigo Testamento houve uma Páscoa, né? Que foi celebrada por Moisés, o escolhido de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Mas antes eu gostaria de fazer uma oração. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, glorificamos o teu nome na beleza da tua santidade, te exaltamos, Senhor, porque tu és santo e a tua misericórdia dura para sempre. No nome de Jesus, é assim que eu te oro e te agradeço. Amém e graças a Deus. Pois bem, gostaria que abríssemos as nossas Bíblias, por gentileza, Êxodo, capítulo de número 12, livro de Êxodo. Se você tiver com a Bíblia aí perto de você e quiser me acompanhar, abre em Êxodo 12, é o segundo livro da Bíblia,
do Antigo Testamento, faz parte dos 5 primeiros livros que nós chamamos de Pentateuco, escrito por Moisés. 12:21, que diz o seguinte: Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: Escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhe um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e na lateral da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-lo. Obedeçam a essas instruções como decreto perpétuo para que vocês e para que os seus descendentes e os seus filhos perguntarem o que significa essa cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício aos seus filhos. É a Páscoa do Senhor que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e passou e popou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor o tinha ordenado a Moisés e a Arão. Pois bem, aí está a parte, onde fala sobre a primeira Páscoa, a primeira constituição da Páscoa lá na Vila dos Hebreus, no Egito. Pois bem, todos nós conhecemos a história da 10ª praga, foi a morte do primogênito, E o Senhor, ele ordenou que Moisés realizasse uma Páscoa com significados, significados que servem de exemplo para nós até hoje. Principalmente nós que estamos na igreja, que somos cristãos, que não podemos basear nossa vida em pregação de homens, pregação elementares, que não seja pelo poder do Espírito Santo, porque a obra de Deus não é brincadeira, é uma coisa muito séria e precisa ser encarada com seriedade. Em primeiro lugar, eu quero dizer a você que nós não podemos pedir socorro ao Senhor apenas nos momentos difíceis de nossas vidas. Certo? Não é porque os hebreus estavam sendo libertos, não é porque morreram muitos primogênitos e houve um grande choro no Egito pelos seus filhos mais velhos e pelos animais, mas principalmente pelos seus filhos mais velhos, é que nós vamos aqui achar que somos autossuficientes ou melhores que ninguém. Nós não somos. Nós somos iguais a todo mundo. A nossa diferença é que nós obedecemos ao nosso Deus, Essa é a diferença que tem em nós. É a nossa obediência ao nosso Deus. Se as pessoas ouvissem a pregação da palavra do Senhor através da internet, através da televisão, se encarasse com seriedade cada pregação que você ouve, nós temos pregadores excelentes no Brasil e no mundo, O mundo seria diferente, mas as pessoas ouvem e é como o ouvido de mercador, que entra pelo ouvido e sai pelo outro. Essa é a verdade. Então, coloca uma coisa na sua cabeça. Os hebreus estavam sendo libertos. Era motivo de alegria por causa da sua liberdade, o cativeiro de mais de 400 anos, mas também era motivo de tristeza,
porque muitas mães estariam chorando, mães e pais estariam chorando a morte dos primogênitos, dos seus filhos mais velhos, por causa, seu primeiro filho, né? Por causa da teimosia, né? De Faraó, né? Isso aconteceu lá no Egito. Pois bem, então o que o Senhor ordenou? Que Moisés reunisse todos os hebreus de todas as partes, né? E que ordenasse que matassem um carneiro, pegasse o sangue do carneiro, passasse nos umbrais da porta, nas vigas das portas, nas vigas e nas laterais da porta. E quando o anjo da morte passasse para matar o primogênito, inclusive o primogênito do rei, no caso o rei naquela época, o rei Ramsés, né? Entendeu? Então, no caso, mataria até o príncipe, né? Amenhotep, né? Era o nome do príncipe que substituiria ele. Por teimosia dele, né? Então, essa seria a ordem. Matar o cordeiro, passar o sangue nos umbrais, assar o cordeiro inteiro. E toda a família comeria aquele cordeiro. Se caso o cordeiro fosse muito grande para apenas uma família, convidaria os vizinhos, 1 ou 2 ou 3 vizinhos. O importante é que todo o cordeiro teria que comer. Teria que ser comido, mas se sobrasse alguma coisa, teria que ser destruído, ok? E, além do cordeiro, do sangue do cordeiro nas laterais da porta e nas vigas, a Páscoa também teria um outro ingrediente, que seria, né, um outro alimento, que seria as ervas amargas. Essas ervas amargas, elas tinham mais ou menos um formato de um pé de alface, né? Você vai na feira e compra aquele alface, né, bem bonito, né, verdinho, né? Então ele era mais ou menos parecido com isso, com um pé de alface. E aquele alface ele era muito amargo, por isso o seu nome era ervas amargas. Amém? O cordeiro significava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que salvaria o povo do Egito. Tanto a sua carne, amém, como o seu sangue salvaria o povo, né? Salvaria o povo do Egito. As ervas amargas significaria os 400 anos de amargura que o povo passou no Egito. Eles teriam que comer aquelas ervas amargas junto com o cordeiro. Por quê? Para que eles não esquecessem que um dia eles passaram 400 anos como escravo no Egito, sendo oprimido por Faraó. E para que eles não pecassem mais, não se voltassem mais contra Deus, para que Deus não punisse de novo. Certo? É como nós hoje, nós saímos do mundo, então devemos estar o quê? Comendo ervas amargas todo dia. Porque o mundo lá fora não é brincadeira, né? Só tem coisa que aparentemente parece boa, mas na realidade não é. Nos leva à morte espiritual e até à morte física, certo? Então, assim como o povo do Egito comeu ervas amargas, nós também devemos estar comendo ervas amargas. É o quê? Lembrar do que nós passamos no mundo para que não voltemos para lá. E o pão asmo, né? O pão asmo, né? O terceiro elemento é o pão asmo, que significa que ele não tinha fermento. Se ele é um pão asmo é porque é um pão sem fermento. E que significa a verdade, né? Uma coisa inchada, aquela massa é mentirosa. Porque tem muito fermento e a massa está muito levedada, portanto incha, certo? E a verdade, ela significa o quê? Que aquilo que nós somos por dentro, nós também devemos ser por fora, amém? Isso é o que significa o pão sem fermento, mais ou menos o significado é esse aí.
é que nós devemos viver a verdade e não a mentira, né? Então, amados irmãos, essa aí é a Páscoa dos hebreus, que aconteceu lá na vila dos hebreus. Os hebreus moravam separados do povo egípcio porque era um povo humilhado. Porém, era um povo escolhido por Deus. Amém? Era um povo escolhido por Deus. Deus fazia distinção dos egípcios para os hebreus. Em quase todas as pragas ele fez distinção porque amava o povo. Amava o povo. Nenhuma das pragas atingiu o povo hebreu, né? Essa é a mais pura realidade. Você que lê a Bíblia, que entende da palavra de Deus, você sabe, você vê que nenhuma das pragas atingiu. Deus fazia distinção dos egípcios para os hebreus. Por quê? Os egípcios adoravam 10 deuses, mas os hebreus não, eles só adoravam um. Apesar de estar sofrendo, passando por tribulação, como escravo, trabalhando como escravo há 400 anos, sendo oprimido, né? Somente a pão e água era o pagamento que eles recebiam, mas o Senhor o amava. O amava. Então aí, enquanto eles comiam o cordeiro, enquanto eles comiam o pão asmo, enquanto eles comiam as ervas amargas e celebravam a Páscoa do Senhor, o anjo da morte passou e matou todos os primogênitos do Egito, inclusive Amenhotep, que era filho de Ramsés, que era o rei, o príncipe do palácio naquela época, que seria o sucessor de Ramsés, né? Por quê? Por teimosia, por adorar a deuses estranhos. Então toma cuidado, você que gosta de adorar coisa que Deus não se agrada, cuidado. Lance tudo fora, comece uma vida nova. Entregue sua vida ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Ah, eu já tenho Deus. Você tem Deus, mas adora coisas estranhas? Você tem Deus, mas você continua bebendo. Você tem Deus, mas continua fumando. Você tem Deus, mas continua chamando palavrão, palavras torpes. Você tem Deus, mas na hora da prova você perde a paciência. Entendeu? Então está faltando alguma coisa. O Espírito Santo tem que estar dentro de você. A Bíblia diz: por acaso não sabeis vós